você está aí e nós estamos aqui com o nosso programa Elas de Malicuia com uma convidada muito especial. Mas antes de falar da nossa convidada, sigam o Elas de Malicuia no YouTube, sigam o Elas de Malicuia no Instagram, dê um joinha, porque isso é muito importante para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Vamos falar agora com a Viviane, que é a idealizadora do perfil, né, Separações no YouTube. E ela também tem um perfil muito interessante. É o mesmo programa, mas também no Instagram, chamado Separações. Como é que você encontra o perfil Separações no YouTube e no Instagram? Se colocar histórias de divórcios, já vai aparecer. O primeiro que aparece é o nosso Sério? canal. Histórias de divórcios. Para vocês verem como essa nossa convidada é importante e como o que ela traz para a gente, como ela disse aqui antes da gente começar a gravar, não é terapia, mas é terapêutico. O que a gente vai falar aqui é muito importante para você que está aí do outro lado da telinha, para alguém que você conhece, para uma filha, para um filho, para um conhecido. É muito importante, especialmente para mulheres que vivem os dramas de uma separação. Vivi, eu vou ler aqui a sua biografia. A Viviane Reis, ela é comunicadora e idealizadora do canal do YouTube Separações. Após viver um divórcio solitário e traumático em 2017, longe da família e com 3 filhos, conseguiu reconstruir a vida financeira, se casou novamente e hoje tem o propósito de ajudar mulheres que passaram pelo divórcio a passarem pelo divórcio com mais coragem e menos sofrimento. Que, aliás, é um excelente trabalho e muito necessário nesse mundo em que a gente, mulher, ainda sofre tanto, né? Então, assim, meninas, vamos aproveitar essa oportunidade de conversar com a Vivi. A gente já se falou, né, por telefone, por videochamada, mas a gente nunca tinha se conhecido pessoalmente. Eu queria que você contasse como é que começou esse canal no YouTube. Bom, primeiro, muito obrigada por estar aqui. É um prazer estar do lado de mulheres tão lindas, inteligentes, empoderadas. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, o canal começou... Eu percebi, quando eu fui me divorciar, na verdade, entre querer me divorciar e conseguir, foram 4 anos. Uau. Mas por quê? Me preparando especialmente financeiramente. Sim. Porque eu sabia que isso ia pegar muito para mim, visto que eu tinha 2 filhos na época, quando eu pensei em, que foi quando eu fui fazer terapia, descobri que estava tudo muito ruim, porque também a gente se habitua, né, com o ruim. Sim. Então eu estava acostumada com aquela vida, enfim, para mim estava até que tudo bem. Até que, fazendo terapia, eu fui entendendo que não estava nada bem, que aquela minha apatia era por conta de um relacionamento que já estava falido. Sim. E que não funcionava mais. E aí eu fui me preparar emocionalmente também, porque afinal de contas a gente casa para passar a vida casada. Sim. E financeiramente. E nesse processo, nesse tempo de a gente sempre sugerindo, vamos nos separar, a gente não funciona mais. Ele, não, vou mudar, tudo vai melhorar. E aí, quando vê de novo aqueles mesmos problemas, só que a gente continuou juntos. E eu engravidei da minha 3ª filha. O que é muito comum. O que é muito comum. Sim. Eu engravidei da minha 3ª filha. E aí eu falei, não, então agora eu acho que eu tenho que sossegar. Agora é pra gente ficar junto mesmo, né? Se ela veio, então tá tudo ótimo. E aí, só que não, né? Quando ela tinha uns 1 ano e meio, mais ou menos, 2 aninhos, eu falei, não, eu vou morrer se eu ficar aqui. Porque eu me sentia numa prisão mental. Eu me sentia... Nossa, eu me sentia aprisionada naquela relação que não funcionava, que a gente não tinha mais nada a ver um com o outro. E eram tantas amarras, né? Porque eram 3 filhos, eu morava longe da minha família, eu não tinha condições de me manter sozinha sem ele. Sim. E assim foi. Até que um dia eu falei, não, aconteceu uma situação específica e eu falei, quer saber? Eu vou. Mas foi a gota d'água? A gota d'água. Sim. A minha filha tinha 2 aninhos. Os meus filhos eram adolescentes e eu falei, não, eu vou me divorciar. E nessa época que eu falei, vou me divorciar, assim, na minha família ninguém tinha se divorciado. Eu não tinha referência de mulher que tivesse se divorciado. Então, era tudo muito novo para mim. Apesar de fazer terapia,
eu queria conhecer isso. Eu perguntava pra minha terapeuta, eu falava, você conhece alguma mulher que se divorciou e deu certo e se deu bem? Porque as minhas amigas eram casadas, o universo que eu vivia, todo mundo era casado. Sim. E quando você é casada, você convive com quem também é casada, né? Você não convive com mulheres divorciadas. Eu não tinha referência. Então, foi muito solitário. Todo o processo, apesar de fazer terapia, de ter amigas, ninguém me entendia. Só a minha terapeuta, mas também era uma vez por semana, né? As pessoas tinham uma ideia de que seu casamento era um bom casamento, assim, as pessoas que estavam fora. Não necessariamente, né? Era bem visível que eu era bem maltratada. Era visível. Era visível, mas também, assim, as pessoas se habituam, né? Ele é o chato. Então, a Vivi acostumou com a chatice dele, mas não é só uma chatice. A gente não sabe o que tem por trás de um casal. E tem pouco tempo que você separou, né? Foi em 2017, né? Em 2017. Você sabe que quando eu estava para me separar, assim como você, já pensando também que me divorciei do pai das minhas filhas, né? Eu tinha uma amiga que parava assim para mim e falava assim, Vanessa, vai fazer terapia, vai conversar com o terapeuta, ele vai te ajudar. Eu falava, não posso. Ela falava assim, por quê? Eu falei, porque eu vou convencê-lo que eu preciso me divorciar. E eu tô tentando segurar, porque eu tinha as 2 meninas pequenas e eu não queria. E a gente fica com uma sensação de fracasso. Muito Você sentiu grande. isso também? Sim. Muito grande. A gente se sente culpada, fracassei no casamento, a gente se sente culpada por isso. Não, para você ter uma ideia, foi 1 mês para a terapeuta falar, cara, isso daí não é um casamento. Isso é uma sociedade, vocês são 2 sócios cuidando de 2 crianças. Foi isso que ela me falou. E quando ela me falou, em 1 mês de terapia, acho que até ela se precipitou. Hoje, parando para pensar, eu penso, gente, não, que loucura. Quando você está dentro, eu vejo muito isso, né? Quando você está na situação, muitas vezes você não consegue enxergar o que você precisa sair da ilha para ver a ilha, você, né? Isso. Aí quando você sai, você olha para aquilo e fala, gente, eu não tinha um casamento feliz. Eu não tinha. Não tava, a coisa não rolava, não estava direitinho aqui como tinha que ser um casal, uma família, né? Não estava. Então, a gente percebe isso quando a gente sai. Você e aí tem outro também? ponto também, a gente se habitua com a infelicidade. Né? A gente se habitua com aquela rotina, com aquela forma de ser. Eu estava habituada a ser apática. Sim. Sendo que eu não sou. A mesma coisa. Eu tinha me habituado. Casamento não é isso? Casamento não tem desafios? Quais são os desafios que a gente vai superar ou quais que é a hora de parar? É difícil por isso que é tão importante terapia. Porque precisa, às vezes, de alguém de fora vir e falar, cara, isso daí é muito mais sério do que você tá julgando, né? E foi isso que aconteceu comigo. E quando ela me falou, não, a priori, eu falei, meu Deus, vou morrer. Agora eu vou morrer. Mas assim, no momento em que você tomou a decisão, como é que foi? Você saiu de casa? Então, aí quando eu tomei a decisão, que foi quando o meu filho, eu fiz uma festa de aniversário para o meu filho de 15 anos, o meu filho mais velho estava fazendo 15 anos, e aconteceu uma situação lá que me magoou muito, e eu falei, agora acabou. Eu quero saber, Pode. Foi assim. Que fofoqueira. Eu quero saber. O meu filho ia fazer 15 anos, e ele tinha, olha, não quero me emocionar, mas ele tinha passado no Cotuca, que é uma escola técnica da Unicamp, muito difícil de entrar. E ele era o primeiro ano e ele conseguiu passar, o único da escola dele, e ele fiquei tão feliz. Parabéns. Eu falei, nossa, obrigada. E aí eu falei, nossa, vamos fazer uma festa surpresa para ele de aniversário, porque em março, né, ele tinha acabado de entrar. Eu falei, nossa, eu vou fazer uma festa de aniversário. Surpresa. E eu e ele já estávamos assim, bem mal, a gente já nem conversava. E aí eu estava trabalhando muito. Porque, como eu disse, eu estava me preparando financeiramente para sair. Com as farmácias nessa época? Não, eu era consultora de farmácia de manipulação. Tá. Eu dava consultoria para farmácia de manipulação durante o dia, num trabalho CLT, que eu ficava o dia inteiro. E eu era sócia de uma médica, a gente lançava um infoproduto à noite, um infoproduto com essa médica. E eu trabalhava, então, nesse segundo trabalho à noite. Então, eu estava trabalhando muito. Sim. Então, eu tinha uma bebê, eu
tinha mais 2 filhos, longe da minha família, trabalhando que nem uma louca, porque lançar um infoproduto, e a gente estava lançando um congresso, Coinema, que era um congresso internacional de emagrecimento. Tinha médicos de fora do Brasil, quer dizer, uma trabalheira. Sim. E eu gerindo tudo aquilo, todos aqueles Mais médicos. a festa do filhote. de Mais a 15. festa do filho, o que aconteceu? Não tive tempo de organizar. E ele folgava na sexta. A festa era no sábado, ele folgou na sexta-feira. Custava ele ter ido, comprado carne, era um churrasco, ter ido ver lá o lugar que tinha alugado. Ele não fez nada. Chegou no outro dia, chegou minha família, chegou a família dele, e eu tive que levar minha filha, bebezinha, para fazer um exame de manhã. E esse exame era aqueles que vocês têm que ficar esperando, tipo, fiquei um tempão lá naquele exame laboratório. E a hora que eu cheguei, só tinha uma chácara. Não tinha uma carne, não tinha nada. Eu nem sabia como que era a chácara. E todos os convidados chegaram? Todos os convidados chegaram antes de mim, que era a anfitriã. E aí eu fiquei muito envergonhada. Muito envergonhada. Minha família ficou... Todo mundo assim, aquela coisa, né? Cadê a festa? Como que você convida e não tem festa? E aí... Foi eu tava tão de saco cheio que eu falei, quer saber? É culpa dele. Porque ele teve a cesta inteira e ele poderia ter vindo, ele poderia ter comprado as coisas. Era para ele ter comprado, era para ele ter comprado a cerveja, colocado para gelar, era para ele ter comprado a carne, era para ele ter me ajudado. É nosso filho, não é só meu. Sim. E ele sabia que eu tô trabalhando muito. Eu tenho que... E outra coisa, a festa do meu filho foi no dia 18 de março, o nosso congresso entrava no dia 21 de março. Tava para sair, para entrar o congresso, tava trabalhando que nem uma louca. E aí eu tive que abrir para todo mundo que o meu casamento era uma farsa. Entendi. Ali eu tive que abrir. Eu falei, meu casamento acabou. Eu não tenho apoio para nada. Para nada. Eu sou sozinha nesse casamento. Eu sou uma solteira dentro de um casamento. E aí eu tive que contar para todo mundo, chorando. Sim. Todo mundo lá, aquele desespero. Mas minha mãe, meu pai. Ninguém comeu carne, não teve Não, churrasco, aí, não teve gente, show, não teve mas eu nada. sou muito abençoada, as coisas dão muito certo pra mim. O que aconteceu? Era num bairro, um bairro que eu também não conhecia, lá da minha cidade de Paulínia. Eu não conhecia nada do bairro. Mas na hora eu entrei em contato com uma amiga, perguntei se conhecia um churrasqueiro. Sabe o que tinha acontecido com o churrasqueiro? O churrasqueiro, o noivo, ele ia fazer um casamento naquele dia. O noivo desistiu com a noiva. Mentira. Um dia antes, o churrasqueiro estava sorte. livre. Um churrasqueiro ótimo. O churrasqueiro foi lá. Que eu sorte consegui... dela, né? Porque é do Gente, casal. eu consegui um açougue ótimo, perto ali do lugar. Fui lá, já comprei as carnes, já comprei a cerveja gelada. Olha, em meia hora tava lá a carne, já tava passando Mas a tudo, tava mágoa dando com tudo o certo. marido ficou, né? É. E ele tinha ido trabalhar. Porque ele tinha folgado na sexta e ia trabalhar no sábado até as 4 horas. E aí, nisso, também tava a família dele lá. Então, isso tudo acontecendo, só que a família dele não viu o meu desabafo. Mas o meu desabafo foi o pontapé inicial Sim. que me encorajou. Porque enquanto a gente segura o problema, ele não se resolve. Exatamente. Você esconde o problema. E a gente primeiro esconde da gente mesma, depois você está escondendo da sociedade, da família. E quando você abre... E quando aí... a gente abre, eu acho que é por isso que seu canal é tão importante. As pessoas se sentem ouvidas, se sentem amparadas. Acolhidas, né? Eram as Porque- referências que você queria ter que na eu época. precisava. É. Você hoje Porque o traz, meu pai né? falou, não, filha, faz o que é melhor pra você. Eu nunca esqueço. Meu pai falou isso. É muito emocionante. É muito. Tá certo. Adorei ela, E aí, a tudo querida. mudou. É. E eu quando me você senti é maravilhosa, mãe, né? eu vou até deixar você ir. Cadê a aguinha dela? Quando você é mãe, eu acho que eu nunca passei por uma separação, mas a gente passa por brigas, por problemas, por desafios. A gente sempre abre mão das nossas coisas, do nosso sentimento, das nossas necessidades enquanto pessoa em prol deles. Com certeza. A vida que eles vão ter, puxa, mas eu vou deixá-los passar por isso. A gente vive por eles assim. Mas não é exatamente. certo, porque eu sempre dizia assim, criança feliz são pais felizes. Pais juntos não significa que tá tudo bem. Não. Pai e mãe se contrário. separou, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Então assim, pai e mãe juntos na casa, na paz é bom. E inferno não. Sim, A gente tem que ter essa noção. sim. Porque eu acho que às vezes a gente segura tanta barra
para poder, para poupar as pessoas, poupar minha mãe, que não gostaria que eu separasse, poupar meu filho, que eu não quero que ele sofra, né? Às vezes eu brigava só com meu marido, graças a Deus nunca separamos, eu falava para minha filha pequenininha, ela adorava McDonald's. Papai e a mamãe vai separar. Agora, o que começou Não, deixa eu terminar. primeiro? Papai e mamãe vai separar, então não vai poder comer McDonald's toda semana. Ah, que horror. A mãe, ela chorava. Então é isso, para trazer um pouco de leveza pro papo, que às vezes a gente abre mão da gente, né? A gente abre. Às vezes não, né? 100% das vezes É, a gente tá sim, meio que sim. em prol da família, É. dos filhos principalmente, Do né? bem-estar de todo bem-estar mundo e de o todo nosso mundo. bem-estar, né? Exatamente. A gente esquece, a gente para de olhar pra gente É. e aí a gente até se desconecta da gente mesma, né? Você É como volta a se o divórcio também reencontrar, fosse né? um caminho de volta É, pra a gente casinha, se perde da né? A gente gente. se perde da gente. É. E aí, eu como gosto veio disso. essa ideia de você... Começou primeiro o YouTube ou primeiro o Instagram? Não, o canal é no YouTube. No o YouTube. Instagram, na verdade, é um perfil do canal do YouTube. Ok, tá. E aí Né? você teve essa ideia... Então, e aí nessa época que eu queria me divorciar, que eu estava me preparando para o divórcio, eu procurava na internet. Mulheres divorciadas, quem já se divorciou, atriz divorciada, Sério? histórias de divórcio. Sério? Eu procurava histórias de divórcio. E não tinha. Não tinha. Para dizer que não tinha, tinha uma psicóloga que falava sobre esse assunto, mas eu não me identifiquei com ela. E eu falei, nossa, não tem, né? Então não tem, mas não tenho referência. Ponto final. Eu então não tinha referência. Ah, E aí, todo tempo passou, me casei de novo com o Dani. O Dani é um roteirista, cineasta, artista, sonhador. E ele fala... E nisso, né, eu na área de farmácia, ainda dando consultoria para farmácias. E nessa parte de marketing digital, que também eu vim lançar curso, fiz o Coinema, depois... Você virou uma farmácia da alma, né? É, Você Ah, dá que os bonito. Tânia tá filósofa. Mas é Nossa, verdade. eu pegaria esse slogan pra mim, não devolveria Mas é nunca mais para verdade, ninguém. É verdade, É porque verdade. você dava um Você da medicamento farmácia para da o corpo alma. hoje, é um medicamento para a alma, É porque verdade. essas mulheres que vão buscar, vão encontrar não uma, mas centenas de mulheres dando seus depoimentos. E você é a prova viva de que é possível recomeçar. Né? Sim, exatamente. E às vezes a pessoa não tem condições de fazer uma terapia, de ter um apoio, isso ajuda, né? Sim. Sim. Ouvir o outro, Sim. eu acho que ajuda muito. A Exato. troca é fundamental para que você perceba que você não está sozinha. Não tá sozinha. Que muitas outras pessoas, muitas outras mulheres passam, às vezes, por situações completamente Exatamente. iguais a que você está passando. E mostrando a experiência pessoal dela. Então, não é um conselho, não é uma amiga que vai te dar um Não. conselho. Não. É uma amiga que vai falar de si mesma e das dificuldades que ela está tendo e que talvez aquilo sirva para você. Sim, exatamente. Agora, o engraçado é que você não começou esse programa na separação, e sim quando você já tinha se refeito. Sim, É. sim. Ah, e a Sim. Thaís ia perguntar? Então, você com essa experiência que você tem agora, ouvindo várias mulheres ao longo do tempo, né? Luana Piovani, ela fala muito sobre como os homens são nocivos. Ela bate muito nessa tecla. Sim. E você acha que as experiências que ela teve na vida dela tornaram essa percepção dela assim? Ou que a regra geral dos homens é essa que ela fala tanto? Olha, eu fiquei solteira também, né? Eu fiquei. Então, depois do divórcio, foram 2 anos só trabalhando e fiquei 3 anos solteira. E nesse tempo, eu fui para os aplicativos de relacionamento. Ali eu conversei com muita gente. Encontrei poucos, mas conversei com muitos. A percepção que eu tenho é parecida com a da Luana, infelizmente. Né? Eu encontrava, assim, na grande maioria dos que eu conversei, homens ressentidos, perdidos, porque perderam aquela cuidadora, né? Aquela mulher que cuidava dos filhos, que cuidava da roupa, da comida, da casa. Então, normalmente, o que acontece nos casamentos é uma mulher cuidando de tudo, um homem sendo cuidado. Quando tem essa ruptura, ela não quer nem saber de homem muitas vezes, mas ele está meio perdido. Então, com isso, eles vão ficando meio ressentidos. Inclusive, Vivi, uma das coisas que minhas amigas que estão em aplicativo de namoro, elas colocam como corte para parar de falar
com esses homens é quando eles falam aquela frase clássica: a minha ex é louca, Sim, não é? sim. Essa é a frase que você, red flag total, Total. você fala. Mas essa eu acho que eles já sabem também que é red flag. Aí Então eles a já gente não precisa, usam às vezes, mais. ir um pouquinho mais aprofundando na conversa. Porque o machismo estrutural, né, ele é visível. Sim. Você tem que ter um pouco mais de percepção. E ali também, né, de conversar com muita gente, eu comecei a ver, falei, caraca, tá difícil. Vivi, mas será que não é o meio? Eu fico tão, assim, ressabiada com essa questão do aplicativo, ainda mais para quem tem mais de 40, né? Quais foram os benefícios que você viu no aplicativo e quais são os perigos desse aplicativo? Bom, eu sou super a favor de aplicativo de relacionamento, porque também eu, sou. por exemplo, fazia home office. Eu não saía. Sim. Eu nunca ia encontrar. Como que eu ia encontrar alguém? Só se alguém batesse E na mesmo porta da quem minha tá casa. na rua, é muito comum você Não, estar numa sim. balada, o cara não chega em você porque ele está no aplicativo. E até porque no aplicativo a seleção é mais fácil para ele, né? Do que ter a coragem de chegar, levar um fora. Então diz que 1 em cada 3 relacionamentos começam pelo aplicativo. O meu marido, eu encontrei ele no Tinder. A gente Sim. se conheceu através do Tinder. Sim. Então eu pagava e aí também ninguém me via. Só quem eu desse match que poderia me ver. Sim. Então eu tava ali protegidinha, entendeu? Tá. E aí quando eu gostava de algum perfil, a pessoa poderia depois dar o não match e aí a gente começava uma conversa. Tá. Era Tá. assim esse meu critério. E eu sou super a favor de aplicativo de relacionamento. Eu acho que, assim, primeira coisa, se você se divorciou, tá solteira, vai cuidar da sua autoestima, vai se refazer, vai se reencontrar, vai reencontrar a sua identidade, É que isso tá lá mesmo. na tua adolescência, de quando você casou pela primeira vez. Então a gente sai de um relacionamento de muitos anos e aconteceu ali uma simbiose de anos Exatamente. com aquela pessoa. Agora você precisa se reencontrar. Você precisa cuidar de quem sou eu, né? A gente precisa ter o momento do luto, que Do eu acho luto, super tem que viver o importante. E o luto tem algumas fases, né? Eu sempre falo, o luto tem 3 fases. A fase da dor, que é muito profunda, Muito. né? A fase da raiva, que é muito boa. É muito Ela boa. te move. Ela é muito boa, porque Sim. quando você está na dor, você está se É penalizando, isso aí. você está se vitimizando, tal. Quando você está na raiva, você vai para frente. E depois vem a fase do perdão, que é a melhor, que é quando você é a melhor e a mais difícil, porque é difícil perdoar. É um exercício quase que diário que você Demora precisa muito, fazer. Vância? Demora para passar, demora para Anos. perdoar, demora para ressignificar. Anos e anos. Independente do motivo da separação? Assim, Isso varia, né? acho que não é isso um é uma coisa motivo, muito né? pessoal, É. né? Muito pessoal. Tem gente que ressignifica muito rápido porque fala, não, para mim tá tudo bem e tal. Tem gente que fica com aquela mágoa, com aquela dor. E até você superar isso é muito particular. Tem gente que não supera nunca. Tem Sim. gente que vive com isso o tempo inteiro. Mas é muito importante que se viva essa fase, a fase do luto, porque não tem como você ignorar uma dor que você sente. Não tem como você passar por cima e falar, não estou sentindo nada. Não. Você tem que sentir, você tem que chorar, você tem que ficar triste, você tem que se jogar numa cama de vez em quando, Sim. você tem que querer ficar sozinha de vez em quando. Faz tudo parte desse processo que, por mais que seja dolorido, ele te cura. Sim. Quando você pula as etapas, né, como você É. estava falando, saí do casamento, vou me vingar, vou entrar aqui direto no site de relacionamento. Tá Você se dado ao machuca. fracasso. Você vai se ferir, você vai pegar uma faca e vai ficar colocando no seu peito, porque você não está Sim, preparada para isso. É. Então é importante que as pessoas que se separam, que se divorciam, que elas entendam que existe uma fase. E essa fase é obrigatória passar. É chata? É chata. É dolorida? É dolorida. Mas é obrigatória. Sim. Não tem saída. Com certeza. E Vivi, você sabe que vendo os vídeos, eu vejo muitos vídeos do canal Separações,
E primeiro que tem uma estética muito bonita, assim, né? Agora eu já sei da onde vem isso, né? Do Daniel. Mas, assim, é muito respeitoso com essas mulheres. É bonito, é belo, é sensível. E tem histórias que, por mais que as pessoas... Eu sou casada há muitos anos, mas, assim, mesmo casada, todas nós que também somos casados, eu acho que todo mundo se identifica com alguns pedaços, que não seja no seu casamento. Em algum momento lá atrás, eu estava vendo recentemente o depoimento de uma mulher que era casada, tinha filhos, o marido saiu de casa, depois o marido voltou e falou, eu vou voltar para casa. E no dia seguinte ele vai lá, no aniversário do filho, ele vai com a família, e é isso, e fingiu que nunca tinha havido aquela conversa. Então, assim... É muito impressionante, porque isso gera uma empatia com essas pessoas que a gente nem conhece, né? E as mensagens são muito terapêuticas, né? Das pessoas comentando, dizendo, olha, eu passei por isso, e olha, acredita, eu hoje estou bem. E eu acho que o simples fato de você ter considerado refazer sua vida já é o maior exemplo de que isso é possível. E dar voz a essas mulheres é muito interessante. Por isso que eu queria que você dissesse aqui, uma mulher que esteja passando por uma situação complexa, difícil, como é que ela faz para participar do canal Separações? Na descrição de cada vídeo tem o link de um formulário. Tá. E ali elas se inscrevem. Tem muita gente, a gente tem 1.500 mulheres inscritas para contar suas histórias. Então, demora um pouquinho para a gente entrar em contato, mas a gente vai entrar. Todas serão contactadas. Não temos regras para participar. A única coisa que não sobe no canal é quando a gente percebe que a pessoa está contando uma história e ali não é a verdade. Entendi. Mas já tem aconteceu, isso. Já aconteceu pouquíssimas vezes. A maioria das mulheres vem com o intuito de ajudar outras mulheres através das suas histórias. Mas em que momento da separação, normalmente, elas gravam esse depoimento? Quando elas estão no meio da separação, quando elas já estão saindo daquela dor, em que momento? Quando já se divorciaram. Essa é uma regra. Tá. Né? Elas têm que ter se divorciado. Tá. Ou estar passando pelo processo de divórcio. Às vezes não está no litígio, mas já separou de corpos, né? Ou já separou... Ainda que qual que é a história mais, assim, emblemática que você tem? Eu ia perguntar exatamente isso. Copiou, né? São tantas, mas assim... Uma que te marcou muito. A que mais me marcou. Infelizmente saiu do canal essa história. A pedido dos filhos dela, foi da Silene. A Silene, eu chorava, falei, meu Deus, eu não vou conseguir, não aguento mais, assim. Porque quando eu ouço as histórias, eu me conecto. E com algumas é natural na vida, né? Você tem mais afinidade, você se conecta mais. E tem gente que eu olho lá e falo, nossa, somos amigas de outra vida, o que aconteceu aqui? Então isso acontece também. E a Silene... uma mulher, assim, muito visceral. Eu sou visceral. E ela visceral, e ela foi contando. Ela casou com um homem completamente perturbado. Que muito violento, muito violento. Ela teve 3 filhos com esse homem. E ela quase morreu. Ela foi uma pessoa, assim, porque na violência doméstica acontece muito, né? Quando a mulher está sofrendo, que a violência doméstica, ela vem acompanhada de uma violência psicológica extremamente nociva, né? Deletéria. E ela veio dessa violência muito grande e ela não aguentava mais, assim, ela não conseguia sair do casamento, ela, mesmo tendo apoio da família, e ela pensou, eu vou morrer mesmo. Então ela já tinha entregue. Até que ele saiu. E ele saiu e ele bateu nela no meio da rua. E depois ele quis os filhos e ele conseguiu. Ele tinha dinheiro. E ela conseguiu a guarda ela dos filhos. Ele foi pegando de filho em filho. Primeiro foi um mais velho. Filhos pequenos? Depois, não, eles eram adolescentes. E adolescentes, tadinhos, eles querem, né? Eles querem ter as coisas, adolescente é ligado nisso. Então ele foi conquistando os meninos através das coisas materiais. E ela muito, aquela mãezona, querendo ficar com os filhos.
E ela foi perdendo. Deus de me filho livre, em olha, filho. vou Ela te perdeu falar. os 3 filhos. Meu Triste, né? Deus. E esse ex-marido dela já faleceu. E a história teve muita repercussão. Foi uma história muito... Mexe muito com a gente. Não sei se você se lembra. Se você Eu me chegou a lembro, eu me assistir lembro. essa história. Sim. E aí, um dia, o filho dela do meio, que ela é mais dodóizinho dela, assim, ele... Quando a história foi pro ar, ele parou de falar com ela. E ela ficou muito sentida. Aí ela ficou muito É porque magoada. é delicado, né? Por mais que É. seja o ex-marido dela, Não é esse pai, é né? o pai do filho o dela. pai. É. Né? Então é E delicado. aí ele falou que se tirasse o vídeo do ar, ele voltava a falar. Aí ela pediu E para aí ela tirar. pediu. Bom, Vivi, agora a gente costuma ter um bate-bola rapidamente falando sobre esses assuntos que a gente está conversando agora. Vamos lá. Uma palavra que define o que você faz. Farmácia da alma. Era uma palavra. Pode... Tava aqui, eu dei aqui seu traço. Farmácia da alma. Eu gostei disso. Algo que você gostaria que toda mulher soubesse. Que elas são muito mais fortes e maravilhosas do que elas sonham. Uma história que sempre te emociona. De todas as participantes do canal. O que te move diariamente a continuar o teu canal? Eu acho que essa confiança que essas mulheres depositaram em mim, né? E ver que as nossas filhas, as nossas sobrinhas não precisam passar pelo que nós passamos. Assim como nós não passamos o que nossas avós passaram. Sim. O mundo está evoluindo e eu tenho muito orgulho de fazer parte, de certa forma, desse movimento feminino aí que está crescendo, das mulheres descobrindo que não, você não precisa sofrer dentro de um relacionamento. Sim. Separação é? Renovação, né? Um renascimento. Uma força para toda mulher tem, uma força que toda mulher tem, mas que ela às vezes esquece. Ai, caraca, eu acho que é a coragem. Uhum. E um conselho em uma frase para uma mulher que precisa recomeçar. Tudo passa. Eu sei que tá difícil, que dá medo, dá muito medo, dá medo de não dar conta. Sim. Mas você vai dar conta, porque é impressionante. É como assim, eu sinto que, na verdade, quando você tem coragem, Deus te ampara. Sim. Tudo que você fizer com coragem, você vai estar amparado, vai aparecer anjo na tua vida, vai aparecer aquela amiga que surgiu, vai aparecer um dinheiro que você está precisando e tudo vai dar certo. Vai dar certo. Que bom, gente. Muito obrigada, Vivi. A gente Obrigada. adorou. Muito Adorei. interessante, muito bacana. A gente tem um presentinho. A gente já está no ano novo, mas é um presentinho ainda nesse início de ano e final, perto de Natal, ano novo, que está valendo, né? Que é esse presente maravilhoso da Monique. Muito obrigada, gente. Adorei. Foi muito rápido. Vamos fazer mais vezes. Vamos. Foi muito Certeza. bom. Papo bom é assim, né? Obrigada. Então é isso, gente. Sigam o canal no YouTube Separações. A Vivi traz histórias incríveis de mulheres dos mais variados lugares do Brasil. Cada um tem a sua história. Como é que eles passaram, como elas passaram pela separação e como elas recomeçaram a própria vida. E o exemplo mais incrível é o exemplo da própria Vivi, que quando se separou foi buscar esse auxílio, esses depoimentos e não achou. Mas hoje há uma centena de depoimentos para que vocês possam se inspirar. Muito obrigada e voltamos depois, na próxima semana, com elas De mala e cuia!